Meus queridos, esse dia chegou, o dia de falar dela, da maçonaria. Bom, a última vez que eu falei sobre a maçonaria aqui dentro desse canal, eu sofri tantas ameaças, mais tantas, que eu fiquei pensando, nossa, que gente boazinha, filântropos. Hoje eu sou Carol Capel, a sua querida congola Peter Pânica favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a agenda secreta da maçonaria para 2024. E se você achava até então que a sua vida era meramente conduzida pelo acaso, se você se achava até então dono de suas escolhas, dono de sua vida, dono de seu destino, é nesse vídeo aqui hoje que você vai perceber que iludido é sim pior que doido. E aí vai ter gente que vai falar assim: pô, como é que tu sabe a agenda secreta da maçonaria? Como é que tu manja desses assuntos? É simples, meu pequeno gafanhoto. Aceita. Está infiltrada nos maiores e mais poderosos níveis da nossa sociedade. Alguém sabe o que essa seita que essa menina participa? Porque eu não vou ficar aqui nesse canal não, se for coisa, ó. Não vou. E eu tenho informantes, hein? E todas as vezes que eu falo sobre esses assuntos, os meus vídeos são censurados. Ai, que estranho. Não sei porquê. Então, para evitar esse tipo de transtorno, eu vou ter que ocultar algumas palavrinhas. E aí vocês vão ajudando os outros coleguinhas aí nos comentários a entender o contexto do vídeo quando alguma palavra for censurada. Estamos combinados? Você já deve ter percebido atualmente que as maiores economias do mundo estão em colapso. E esse colapso nem sempre significa uma coisa ruim ou a ruína desses países, porque a economia é cíclica, então é algo natural. Pelo menos era algo natural até pouquíssimo tempo atrás. Essas economias eram cíclicas até então. É olhando para o passado que nós podemos então prever e aprender com o passado para melhorar o nosso futuro. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a mudança de ordem dominante do mundo não tem absolutamente nada a ver com conspiração, mas sim tem a ver com os nossos ciclos eternos de quedas e avanços que estão sempre ligados com isso. Todos os países do mundo querem ser o que o dono disso aqui é, ou seja, querem ser uma super economia. Mas quem será que está por trás de tudo isso? Quem será que está por trás dessa manipulação toda? Quem é que regula a maneira com a qual nós vivemos aqui no planeta Terra e quem é que regula essa economia? Você já deve ter percebido, se você assistiu aos vídeos anteriores aqui do canal, que quem regula tudo isso são as elites do nosso planeta. Claro, isso aí é óbvio. Mas quando eu tô falando de elite do planeta, eu não estou falando daquele conceito de elite que o brasileiro tem. Do cara que tem um HB20, ganha 12 mil reais por mês, frequenta bares na Vila Madalena e joga beach tênis em suas horas vagas. Não é sobre essa elite que eu estou falando. Mas de fato eu tô me referindo mais a essa galera aqui, que é uma galera que se reúne todos os anos em um dos eventos mais secretos do mundo para discutir o seu, o meu, o nosso futuro. Sim, eu estou falando do Bilderberg Group. E afinal de contas, quem são essas pessoas que frequentam essa reunião? O que é de fato esse Bilderberg Group? Bom, tem uma lista completa das pessoas que frequentam esse grupo e essa lista está disponível na internet, é só você pesquisar. Só que o que é muito interessante de analisar é que como essas pessoas estão em posições estratégicas do nosso planeta. Cada uma delas coordenando um aspecto das nossas vidas. Então, é aquele sistema que eu sempre falo para vocês. Aquele sistema que te escraviza em troca disso. E já houve pessoas que foram banidas da internet por falar isso que eu estou falando aqui dentro. Existe um poder no nosso mundo e esse poder, ele dita exatamente como as coisas vão ser, como a nossa vida vai evoluir e quais são as tendências da nossa vida. Principalmente as tendências não individuais, as tendências que são mais coletivas. Então, se alguma vez você já se sentiu assim,
saiba que é por isso. Eu coloquei maçonaria nesse título, mas para chamar a atenção mesmo, porque embora a maçonaria esteja envolvida, ela é só um braço de tudo isso. Então, dito isso, agora eu vou passar para vocês a agenda de 2024. Então, para começar, fique tranquilo que aquela história de que o dinheiro vai deixar de existir, que você tem que guardar moeda no seu colchão, que você tem que minerar moedas pirâmide da vida, tudo isso é mentira, tá? O dinheiro não vai deixar de existir. Por quê? Porque não haverá um grande reset. A gente já sabe qual é o mecanismo que essas elites usam para nos controlar. E o mecanismo é o dinheiro. Então, se o dinheiro acaba, eles não conseguem mais nos controlar. Então, essa bobeira de grande reset, de gessar, enfim, essas bobeiras aí, elas não entram na agenda não, tá? Então, Carol, o que de fato entra nessa agendinha? Anotem aí. O tópico número 1 é um controle maior daquilo que se é falado. Hoje em dia, ainda em 2023, nós temos acesso à internet 24 horas por dia. E tudo que nós falamos é captado por essas tecnologias o tempo todo. Então, essa digitalização do mundo, essa ideia de forneça um dispositivo pessoal para cada um deles, para que eles se afoguem nessas necessidades de dopamina que eles têm, que são constantes, tudo isso tem um custo, tá? Ou você acha que você está assistindo a esse vídeo aqui e que tudo isso é gratuito? Ah, e o YouTube é grátis, olha que legal. É grátis mesmo? Tem certeza? TikTok é gratuito, gente, olha que legal. Vou ficar horas lá dentro vendo um monte de coisa. Olha que legal, tudo grátis. O produto é você. E em 2024, então, o que você vai acompanhar, bom, pelo menos os mais despertos vão acompanhar, é esse aumento de controle. Eu diria até que existe uma censura, mas essa palavra não pode ser dita, então nunca disse. A tendência de número 2, que eu já comentei com vocês naquele vídeo lá da capa da The Economist, caso você ainda não tenha assistido, eu recomendo. Eu falo muito nesse vídeo sobre um aumento dessa dualidade que já existe. E para 2024, essa tendência também entra na agenda. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde nós temos o Deus e o diabo, e as pessoas estão sempre sendo estimuladas a escolher um lado. Nós vemos hoje em dia pessoas se dividindo por coisas que são absurdas. E essa divisão, ela é sim proposital, e ela faz parte dessa agenda. Vocês se lembram que eu falei com vocês no vídeo da capa da The Economist sobre as cores, sobre o vermelho, sobre o azul e sobre o branco, que eram predominantes na capa? Eu comentei com vocês que essas cores não eram aleatórias, que as pessoas hoje em dia só pensam em política. Eu não estava falando de política, eu estava falando de maçonaria. Estava falando que existe uma maçonaria da mão vermelha e existe uma maçonaria da mão azul e existe a maçonaria central. E as pessoas já levaram para o aspecto político mais uma vez. Eu peço que você volte lá no vídeo da The Economist, que você assista novamente caso você tenha entendido isso errado, porque eu deixei bem claro que eram as maçonarias que representam essas cores e não a política, porque a política é consequência de. A tendência de número 3, que consta na agenda da maçonaria para 2024, ela fala sobre abismos sociais cada vez mais profundos. Hoje em dia, não é novidade para ninguém que abismos sociais existem. Nós vemos situações tão extremas para os dois lados que nada faz muito sentido. Esses abismos sociais vão aumentar ainda mais e nós vamos ver cada vez mais e mais o pobre muito pobre e o rico cada vez mais rico, parafraseando então aquela linda música chamada Bom Xibom Xibom Bom Bom, das meninas. Agora que você já sabe quais são as 3 tendências para o ano de 2024, eu vou te contar algumas verdades bombásticas sobre a maçonaria e como eles fazem tudo isso, como que essas elites controlam a gente. Então esteja preparado desse ponto do vídeo para frente. Vocês sabem por que eles mandam e desmandam nas nossas vidas? A resposta é muito simples. Em uma casca de nós, os maçons dizem ser um clube social ritualístico. Eles começaram como um time de grandes construtores lá por volta do ano 1200 na Escócia. E eles criaram códigos.
símbolos para se reconhecerem e para se identificarem entre eles. Aos poucos, por causa da influência dessas pessoas e do dinheiro que essas pessoas tinham, eles começaram a se envolver em áreas importantes dos governos e da sociedade, e até mesmo na teosofia e na ordem dos templários. Eles usam esse poder, esse conhecimento que eles têm em cima dos que não têm poder, em cima dos que não têm conhecimento. Então, se você está assistindo a esse vídeo, sabe qual é a única maneira de você não ser controlado? A única maneira é você ser uma pessoa letrada, é você ter conhecimento, porque o conhecimento ele realmente liberta. E é daí que vem essa expressão. Você só é aprisionado, só é prisioneiro do sistema porque você é ignorante. E esses sistemas, eles vendem muito bem para quem é ignorante. É duro falar assim, não é? É triste falar assim, mas é a mais pura verdade. Por que que as pessoas se iludem tanto por jogos absurdos em celulares, aqueles jogos do tigrinho, aqueles jogos de azar, aquelas casas de aposta? Por que que as pessoas se iludem a esse ponto? Porque as pessoas são ignorantes. Porque uma pessoa mais estudada, mais letrada, mais consciente da realidade, ela sabe que o dinheiro é uma consequência daquilo que ela faz na vida. E se ela faz coisas positivas, se ela produz, se ela gera valor, ela vai, obviamente, receber dinheiro, uma compensação em vida no planeta Terra pelas coisas que ela faz. Agora, quando você gira uma roleta e fica ali horas e horas e horas girando uma roleta de um cassino online ou ao vivo, presencial na vida mesmo, que tipo de valor você está produzindo? Nenhum! Então, como é que você pode esperar que aquilo vá te fazer algum benefício, mesmo que seja financeiro, sendo que você não está produzindo valor para ninguém, sendo que você não está produzindo nada para ninguém? É triste falar isso, gente. E aí vem uma realidade que a gente às vezes não entende. O motivo pelo qual a tua blogueira favorita tá indo viajar pro exterior com o dinheiro que ela ganhou do jogo do tigrinho, e você que jogou o jogo do tigrinho igual a ela, perdeu dinheiro. A gente não entende por quê? Porque a gente é ignorante. Porque, mais uma vez, quanto mais conhecimento você tiver, menos enganado pelo sistema você vai ser. Eu tô dando um exemplo aqui do jogo do tigrinho, de jogos de azar, só que isso que eu falei pra vocês, essa enganaçãozinha, ela está presente em tudo que você vive, até no ar que você respira. Assistam ao vídeo lá da The Economist, eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor isso que eu tô falando. Tem um corte de podcast que eu vi esses dias aí, depois eu fui pesquisar para ver se a informação era real, e a informação é real. Nesse corte de podcast, uma pessoa que eu não conheço fala que o brasileiro tem um QI médio de 83, sendo que no ranking mundial o Brasil ocupa um péssimo lugar. O Brasil está no 63º lugar do ranking mundial de inteligência. Então, é realmente muito fácil, é muito simples controlar, enganar e manipular quem não tem muita inteligência, quem não tem muito conhecimento. E infelizmente, gente, quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de uma cultura que reforça estereótipos de mediocridade. Então a gente tem aquele sentimento de que tudo que é pior, tudo que é chulo, tudo que é baixo é sempre o mais aplaudido, porque é de fato o que a gente mais aplaude. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse pego uma capa com uma foto de uma subcelebridade e colocado o nome dessa subcelebridade aqui no título, falando alguma coisa assim, a verdade sobre fulana de tal, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui teria o dobro, o triplo de visualizações, porque nós, brasileiros, valorizamos a mediocridade. Eu entrei nesse vídeo aqui falando que eu ia falar pra vocês a agenda da maçonaria. E infelizmente essa é a agenda dos grupos dos poderosos. Essa é a agenda das elites. Eles sabem exatamente com o que eles estão lidando, porque eles fizeram todo um projeto pra te emburrecer, pra te deixar mais ignorante, e você faz parte desse projeto. Então eles vêm com um propósito. Lembra que eu falei lá no vídeo da The Economist que eles criam um problema e depois te vendem a solução? Eles te emburrecem, depois eles vêm com o propósito de controle, e quando você vai ver, você já está participando do sistema e você nem sabe o que fazer para sair dele. Se vocês gostam desses assuntos de infiltrados, comentem aqui embaixo que eu trago mais vídeos, principalmente sobre a maçonaria para vocês. E se você assistiu esse vídeo até esse ponto aqui, comente Galalau nos comentários e seja muito feliz. Todo mundo que comentar Galalau nos comentários vai ganhar 18 mil reais no jogo do tigre. Pensou?
Ai, não, gente, não vou prometer nada não, porque é tudo mentira, tá? Parem de ser trouxas. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado, e eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Bye!